Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? E se eu dissesse que tudo isso aqui é uma mentira? Se eu dissesse que eu também sinto muita raiva, que eu sinto muita insegurança, que eu sinto muita ansiedade e que eu tenho pensamentos horríveis muitas vezes? E se eu dissesse que tudo que vocês estão vendo aqui, diante de uma câmera, não passa de uma persona? Persona vem do latim personare, que significa soar através de, né? Eram as antigas máscaras que os gregos usavam nos antigos teatros gregos para interpretar determinados personagens que eram apresentados ao público. Ou seja, as personas, dentro do conceito da psicologia analítica, seriam as máscaras que o ego usa para se apresentar ao mundo externo. São as partes que me compõem e que eu desejo mostrar para os outros. Mas tem muita coisa aqui que eu não mostro para ninguém. O que vocês veem, o que eu coloco aqui no canal, é o que eu desejo que vocês vejam. Na verdade, a persona ela funciona mais ou menos como um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. Eu assumo um papel, atendo por um nome, um título, um determinado comportamento ou conceito que é criado e que a partir desse conceito, dessa construção, eu dialogo com o mundo, eu dialogo com você que está me ouvindo aqui. E as personas precisam existir por uma conveniência ou por uma necessidade mesmo. Como é que a gente ia se comunicar se não houvesse as nossas personas? Porém, ela não representa aquilo que nós somos, mas aquilo que os outros e que nós mesmos pensamos que nós somos. Mas seria incorreto a gente dizer que aquilo que eu apresento para o mundo, aquilo que eu trago para vocês, não tem nada de mim. Claro, alguma coisa tem, é impossível não ter. E não tem nada de errado em você ter uma persona. Mas dois problemas podem acontecer quando a gente se refere à persona. Uma delas é a superidentificação com a persona. Quando nós, quem nós realmente somos, nos identificamos com as máscaras que nós vestimos. E aí a gente fica preso a elas. E o outro problema em relação à persona seria justamente a atitude oposta. A dissolução completa da persona e a imersão no seu mundo interior sem conseguir dialogar com o mundo externo. Tem muita gente que fica assim, né? A pessoa que vive no mundo da lua, que não diz nada com nada, que é muitas vezes o chamado Haribo, que se desconecta totalmente do mundo externo e aí fica operando meramente a partir da sua atitude interior. E é o cara que realmente não vai conseguir se conectar com o mundo, não vai conseguir construir projetos, porque a persona cumpre com essa função, nos colocar em contato com o mundo externo e com os outros. Então ela é isso, ela é uma mediadora entre o ego e o mundo exterior. E não tem problema nenhum em ter personas. O problema é quando você se confunde com elas. Todos nós vestimos várias personas ao longo da nossa vida e também ao longo do nosso dia. Eu uso uma persona para estar aqui na frente da câmera, eu uso outra persona quando eu estou com a minha companheira, eu uso outra persona quando eu estou atendendo a algum cliente. São papéis que a gente precisa exercer perante a sociedade. Só que muitas vezes a gente nem percebe esse processo acontecendo. E aí acontece a identificação. Uma coisa muito interessante de viajar ao mundo e rápido é que eu tinha que vestir muitas personas ao mesmo tempo. Eu dificilmente ficava mais do que 2, 3 dias em um lugar. E muitas vezes eu não passava nem uma semana num país. Então, do dia para a noite, eu tinha que trocar minha roupa, os meus costumes, o jeito que eu falava, o jeito que eu portava. Eu tinha que mudar a minha persona. E eu fui o André muçulmano, eu fui o André budista. Quando eu estava no aeroporto do Irã com um cara com uma AK-47 perguntando sobre os meus documentos, eu tinha que mostrar uma determinada forma de ser. Quando eu estava numa festa na Índia, cara, na Índia meio que dá para se despedir de todas as personas lá, que o pessoal é meio malucão mesmo. Lá eu tinha que me portar de outro, podia me portar de outro jeito, que não era do mesmo jeito que eu me portaria numa festa em Myanmar, por exemplo. Então, as personas foram extremamente úteis na minha viagem e são úteis a nós como seres humanos como um todo. É uma questão de sobrevivência, nem sempre você pode simplesmente fazer o que você tem vontade. E eu vejo isso como sendo algo maravilhoso. Olha só que legal a gente poder criar tantos personagens ao longo da nossa vida. A gente criar tantas narrativas, tantas histórias, porque o que é a nossa vida se não uma grande narrativa? E a mente ela cria, ela é inventiva, ela é criativa, ela cria inúmeros personagens, contextos, situações. E isso é maravilhoso. Só que o grande problema é quando a gente esquece
que nós somos os autores e nós nos identificamos com os personagens que nós criamos. É como o Narciso, que vê o seu reflexo no lago e se ilude com a própria imagem de si próprio e acaba por se afogar. E aí os nossos sonhos viram pesadelos. A gente fica escravo da nossa própria liberdade criativa. E o ilusionista, de repente, se vê preso à própria ilusão. Mas se você tem um olhar mais profundo, se coloca em terceira pessoa, se coloca como observador de si próprio, quem é esse que está vestindo esse papel? Quem é esse que está tendo esse determinado pensamento? Observar que os seus pensamentos, opiniões e ideologias mudam. Não são os mesmos do que 5 anos atrás, pelo menos eu espero que seja assim. E amanhã também já serão diferentes. E aí o mundo se torna mágico. Você olha, cara, eu posso criar, eu posso me reinventar, eu posso viver esse determinado personagem agora e depois ser outro completamente diferente, sem ficar preso a nenhum deles. Entender que a persona, assim como o ego, é um veículo que nos ajuda a conduzir e interagir com o mundo. Mas se eu fico identificado com esse veículo, qualquer coisinha, qualquer batidinha vai gerar em mim um grande sofrimento. Lembre-se que você é o ator por trás da máscara e não a máscara em si. E que coisa linda, né? A gente poder usar tantas máscaras. Eu me vesti assim desse jeito, amanhã eu estou vestido que nem indiano, outro dia eu resolver estar vestido de social, eu falar de maneira culta, de repente eu mandar vocês tomar no cu, mas sem me identificar com nada disso. Quando eu escrevi esse livro, eu vivi muitos personagens. E isso é algo que eu quero que vocês tenham consciência. Que aqui tem um André otimista, tem um André pessimista, tem um André romântico, tem um André realista. Tem muitas facetas de mim que podem representar algo, mas não eu como um todo. E ver quais são os personagens, quais são as personas que se conectam com as minhas personas. O que há de você, o que há em você que se conecta com isso. Esse livro começou a ser escrito há mais de 4 anos. E com certeza eu não sou a mesma pessoa que era naquela época. E muito em breve vocês vão poder ter ele em mão. Finalmente, agora com a melhora na pandemia, ele vai poder ser lançado ao público. Mas eu gostaria que vocês tivessem consciência de que isso não me representa em absoluto. Que ele tem muitos personagens e por trás desses personagens talvez vocês encontrem um pouco da minha essência e que essa essência se conecte com a sua essência. Porque na verdade nós não somos as palavras escritas na nossa biografia. Nós somos a página em branco, que permite a gente escrever tantas e quantas histórias forem possíveis, começar, terminar, recomeçar. Moody dizia que liberdade verdadeira não é liberdade para a persona poder fazer o que ela quiser, é liberdade em relação à persona. E liberdade em relação à persona não significa abrir mão dela. É saber quem você é em essência, por trás das personas. E quanto mais eu sei quem eu sou, mais a minha persona vai estar próxima da minha essência, mais ela vai conseguir expressar isso. Ou mais eu vou estar livre para poder expressar qualquer persona, seja ela qual for, sem me desconectar do meu eu verdadeiro. Mas eu fico me perguntando, né, quando o espetáculo encerrar, as cortinas se fecharem e chegar ao fim da nossa peça nessa existência e todas as máscaras forem retiradas, qual será o nosso verdadeiro rosto? Isso eu ainda não sei em absoluto, mas espero que um dia a gente possa descobrir. Então, se esse vídeo fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente possa continuar trocando através das nossas personas, utilizando outras personas e tentando descobrir quem nós somos por trás disso. Om Tat Sat.